Olá, boa noite, a paz do Senhor. Gente, passando aqui para comentar com vocês sobre uma passagem bíblica que eu estava lendo hoje à tarde, ali quando Deus, ele usa um servo, de Abraão para ir buscar uma esposa para Isaac. E aí eu fiquei analisando como nós vivemos dias tão diferentes, não é? Dias onde a gente não consulta mais a Deus sobre o que realmente importa para a nossa vida, sobre o que realmente é importante para a gente. Sabe, a gente vive dias que a gente decide o que a gente quer sem consultar a Deus. Abraão, mesmo estando ali já sem Sara, se sentindo só, frágil, porque ele estava muito velho, ele não deixou de consultar a Deus e de buscar em Deus uma esposa para Isaac. Ele se preocupou que a esposa de Isaac deveria ser da sua parentela e não daquelas mulheres ali onde ele estava vivendo naquele meio, naquelas terras, os filhos, onde viviam também os filisteus e outros povos. E aí ele deu uma missão especial ao seu servo de confiança para que esse servo, sob a orientação de Deus, ele escolhesse ali a esposa de Isaac, que no caso foi a Rebeca. E do jeito que Abraão falou para seu servo fez, e Deus foi com o servo de Abraão, e direcionou Rebeca para aquele servo. E ele ali trouxe Rebeca para Isaac. Voltando para os dias de hoje, quem entre nós que tem propósitos assim com Deus? A gente olha para alguém, a gente se engraça de alguém, A gente admira até algumas qualidades em alguém e a gente já escolhe aquela pessoa para a nossa vida. E aí a gente já começa a correr atrás, a querer aquela pessoa para o nosso viver. Só que a gente não consulta a Deus. E muitas vezes a gente quebra a cara. Porque, na verdade, nós conhecemos as pessoas exteriormente. Mas quem conhece interiormente é Deus. Será que onde Isaac estava vivendo não tinha mulheres bonitas? Mulheres com qualidades? Certamente que sim. Mas Deus colocou um propósito no coração de Abraão, de Isaac casar com alguém da sua parentela, com alguém que cresce no mesmo Deus, que servisse ao mesmo Deus. E hoje nós não seguimos, esses ensinamentos, não seguimos essas histórias, não seguimos esses cumprimentos da parte de Deus na sua palavra. E aí a gente escolhe pelos nossos próprios olhos. Nós escolhemos segundo as nossas verdades, nós escolhemos segundo o nosso eu. E a gente quebra a cara. Então, a minha palavra nessa hora, neste momento, é que tudo que você for fazer, inclusive você que é solteira, que está querendo casar, faça sob a orientação de Deus. Porque quando as pessoas fazem pela própria orientação, a tendência é quebrar a cara. E aí pagar as consequências pelo resto da sua vida. Então, querido, se você, minha querida, ainda não casou, ainda é solteiro ou está noivo, faça propósitos com Deus. Pergunte a Deus. Consulte a Deus, faça prova com Deus sobre o seu relacionamento atual ou o que você vai querer futuramente para a sua vida. Porque Deus, ele vai te orientar, Deus, ele vai te mostrar, Deus, ele vai te direcionar a pessoa com quem ele já determinou e preparou para a sua vida. Sabe, a gente se inquieta muito quando a gente não tem o que a gente quer. E aí, quando a gente faz as coisas e não dá certo, a gente quer culpar a Deus. Mas a palavra do Senhor diz assim, olha, de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Quando há queixas na nossa vida, queridos, é porque a escolha foi nossa. Porque quando Deus escolhe, ele se responsabiliza.
Ele dá o livramento, ele transforma, ele regenera, porque foi ele que escolheu. Mas quando somos nós que escolhemos, somos nós que temos que arcar com a responsabilidade das consequências. E pela misericórdia de Deus, ele nos dá graça, ele nos dá força e coragem, né, para a gente sobreviver às nossas escolhas. Mas não é obrigação de Deus, porque nós não o consultamos. Então, se você quer ter um bom marido, se você quer ter um homem segundo o coração de Deus, então te põe de joelhos, clama ao Senhor, pede ao Senhor, mostra ao Senhor as tuas necessidades, porque Deus certamente já tem alguém preparado para entrar na tua vida e para contigo somar a glória do Senhor. Não faça por você mesmo. Ah, Fátima, mas ele é tão bonito, ele é do jeito que eu quero. Ah, ele é bem empregado, Fátima. Ah, ele é um amor de pessoa, mas você não conhece o coração dele. Quem conhece é Deus. Porque no começo, como se diz um ditado bem popular, tudo são flores, mas depois aparecem os espinhos. E eu te digo, casamento não é algo fácil. Casamento é um relacionamento difícil, onde as pessoas ali tentam, não é? Tentam entrar no comum acordo. Muitas vezes temos que renunciar a algo para agradar alguém. Muitas vezes a outra parte também tem que renunciar a algo dentro dele para nos agradar. E casamento é isso, é renúncia. Casamento é muitas vezes decepção. Casamento muitas vezes é choro. Mas quando Deus está no casamento, tudo se supera. Porque o Senhor é a base. O Senhor é o controle do casamento. Casamento também é alegria, é sorriso. Casamento é surpresa, né? Casamento é felicidade, é bênção. Mas para isso, queridos, é preciso realmente que Deus, ele seja aquele que te guie, aquele que fale ao teu coração. Então, ora. Não faz nada, principalmente se for para entrar na tua vida. Não faz nada onde Deus não esteja presente, onde Deus não abençoou. A gente tem que ter a bênção de Deus na nossa vida. Amém? É um conselho que eu dou para você. Voltando para a história que eu estava falando sobre Abraão, né? Que quis que Isaac casasse com alguém da sua parentela. E acabou que Isaac casou com Rebeca, que é a prima dele. Era filha do irmão de Abraão, de Naor. Então, Deus, quando está no negócio, tudo dá certo. Então faz assim. Eu lembro que minha irmã Jaqueline, quando ela foi casar, o esposo dela militar, ela passou por muitas turbulências, principalmente no dia do casamento, porque o meu cunhado estava, se eu não me engano, no Ceará, não é? Numa escola de oficiais, e a irmã que fez os salgadinhos, né, que a gente encomendou para ela, era uma pessoa muito de oração, e ela disse: olha, coloque sua filha para orar, e vocês orem, porque o inimigo está armando problemas para que o noivo dela seja impedido de vir no dia do casamento. E aí a gente começou a orar nesse sentido. E quando foi no dia do casamento, ou foi um dia antes, acho que foi no dia do casamento mesmo, que era para ele vir, pegar o avião para vir, o comandante lá do batalhão não queria permitir ele vir para Pernambuco para casar. E foi a maior complicação lá. Mas como Deus já havia advertido, né? É porque Deus estava no negócio, estava querendo que nos humilhássemos e orássemos. A gente orou com fé e lá foi desfeito aquele laço. E por fim, deixaram o meu cunhado vir. Mas é isso que eu digo. Quando Deus está no negócio, ele desfaz todo e qualquer laço. Ele tira o empecilho, ele corta a lança, porque ele está na relação. Mas quando ele não está na relação, queridos, a gente vai arcar com as consequências, né? Então Deus provou que estava ali naquele casamento, que estava provando aquele casamento, quando ele liberou meu cunhado para estar no dia do casamento livre, para casar. Então, assim,
São coisas, são experiências que as pessoas têm na vida que servem para outras vidas. Então, se você está pretendendo casar ou noivar, consulte a Deus. Ah, Fátima, mas eu já estou noiva. Não estou dizendo para você acabar seu relacionamento, mas consulte ao Senhor até você casar. Faça a prova com o Senhor. E Ele vai te dirigir, Ele vai te mostrar o caminho certo a seguir. Amém? Então, que Deus abençoe a tua vida. E como Deus fez na vida de Abraão e na vida de Isaac, Ele possa fazer na tua vida também, né? Ele possa direcionar você para a pessoa certa. Não é a pessoa certa que não tem falhas, não. É a pessoa certa escolhida de Deus. Porque o que Deus escolhe é bom. Não é? Pode não ser bom aos olhos de alguém, mas Deus conhece o coração. E se Ele escolheu e te deu, é para você cuidar, é para você zelar e é para você amar. Amém? Então, que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus.